A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos aqui mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar nesta semana a nossa lição de número 8, onde nós vamos tratar sobre a resistência de Mardoqueu. Nós estamos numa série de aulas, de lições, videoaulas, no nosso terceiro trimestre de 2024, onde o título da nossa revista está aqui: O Deus que governa o mundo e cuida da família. São ensinamentos divinos em dois livros da Bíblia, que são o livro de Ruth e Esther, onde são assuntos atualizados, embora foi escrito muitos anos atrás, muito tempo atrás esses acontecimentos, mas são assuntos para as gerações atuais, para a geração atual. Então, está aqui, a nossa revista, o título das nossas 13 lições. Eu quero te fazer aqui um apelo. Eu digo um apelo porque é um convite, Assista às nossas aulas no YouTube, busca lá, assistam, compartilhe com um amigo, um irmão em Cristo, compartilhe com o teu vizinho, com o seu colega de trabalho, porque são, ao longo de 13 lições, importantíssimas para o crescimento da nossa vida espiritual e entendimento para estarmos com a nossa vida aí, diante de Deus, tendo cuidados, tendo sabedoria, entendimento. São lições maravilhosas, onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, a nossa 8ª lição, ela vai trazer a resistência de Mardoqueu. Então, a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Que isso é? Conhecemos a nossa lição anterior, onde começamos a entrar no assunto. Essa lição de hoje vai estar falando sobre uma descoberta de uma conspiração contra o rei Assuero, feito por 2 dos seus guardas que trabalhavam na corte, E lá estava esse servo de Deus, Mardoqueu, na qual ele descobre essa conspiração, e isso, a Bíblia vai falar que é verificado os fatos, dá-se verdade, e mediante isso, o rei faz o que deveria ser feito, Esses 2 moços foram condenados à morte e os fatos foram arquivados nos livros das crônicas, tá certo? E aí, aparentemente, a história para por aí, Mas não é assim. Deus não trabalha desta maneira. Os fatos não são apagados no momento que aparentemente são arquivados. Deus tem compromisso com o seu povo. E é nesta videoaula, nesta lição, nós vamos estar falando aqui dos compromissos que Deus tem com o seu povo.
né? E ao longo da lição nós vamos falar sobre o assunto. Por isso eu te aconselho, fique conosco aqui, nos assista e nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Muito bem. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte. Bom, vou ler o textual, como diz assim. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Ou seja, por que você desobedece uma ordem do rei? Vamos entender qual era a ordem. A verdade prática também vai nos dizer assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus, né? Mardoqueu passou por um problema, esse problema aqui, ele como um fiel judeu perante o Deus que ele cria, ele estava numa corte, na casa do rei, a serviço do rei, porém precisava exercer ali algo que regia dentro daquela casa, dentro daquele convívio, mas ele, perante a fidelidade dele com Deus, ele preferiu não fazer, né? Nós lembramos aqui desse episódio um caso que aconteceu também com Daniel na Babilônia, né? A Bíblia vai falar que Daniel, ele não se mistura ali com os manjares do rei, quando ele é colocado lá com os seus amigos, né, lá para trabalho do rei. Aqueles moços, a Bíblia vai falar que Daniel pede, né, para que por 10 dias ele fosse alimentado apenas com legumes e que ele não, para que ele não participasse dos manjares do rei, né? E assim foi feito e ele obteve vitória. Aí é uma história muito bacana, muito bonita, a fidelidade do servo de Deus, daquele que tem compromisso com Deus, independentemente onde ele está, né? Daniel estava lá na Babilônia, a serviço da corte de Nabucodonosor, mas ele propôs a não se misturar com os ritos daquele governo, né? Nós vemos aqui Mardoqueu também a serviço de um governo, mas ele não se deteve aos costumes daquele governo, em obediência ao Deus que ele servia. E por isso ele, né, ia ser punido se não fosse a misericórdia de Deus. Isso é importante nós sabermos. Nós vemos lá que Daniel também, né, Deus usando os servos do rei para dar graça a Daniel. Aqui nós vemos Deus usando aqui, né, da sua misericórdia para dar graça a Mardoqueu e ao todo o povo judeu que estava em Susã, na corte do império do rei Assuero, né? Uma conspiração foi descoberta, né? Mais na frente nós vamos estar falando na 18ª, 9ª e 10ª lição, nós vamos estar falando mais dessa conspiração que foi descoberta, e aí, mediante uma situação, né, abre-se os livros das crônicas, estavam
registrado lá o fato que há tempos atrás tinha acontecido. O rei tinha sido livrado da morte, os 2 soldados tinham sido condenados à morte, mas Mardoqueu tinha sido esquecido, né? Mas o Deus que nós servimos não esquece. Ele jamais deixa que o inocente é culpado, né? Deus não trabalha assim. E aí descobre-se uma conspiração. O rei passa por momentos, né, que ele não consegue dormir, perde o sono, né? Não é por acaso, nós sabemos, as lições próximas vai estar falando isso. E aí o rei pede-se para que lê o livro das crônicas e chega lá e encontra o escrito, o fato, o ocorrido, né, que tempos atrás aconteceu. E aí ele começa a trazer nas revelações das crônicas, aí o rei começa a lembrar, né, daquele fato, e aí é feito a justiça. Mas um decreto já tinha sido lançado para todo aquele povo ser morto, né, por ser morto, através de um homem inimigo de Israel. Então, amados, nós sabemos que o inimigo existe e precisamos precaver, apresentar a Deus sempre os fatos, e Deus cuida do seu povo. Amém? Vamos à nossa aula. A nossa aula está apenas começando. Aí já se passaram 12 minutos de uma introdução para termos ideia do que vai tratar a aula, mas é importante isso que nós lemos, tá bom? Que nós introduzimos. Vamos lá. O primeiro tópico vai tratar sobre Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Eu já fiz uma palhinha aqui, mas vamos ler aqui. Os bastidores do poder. Primeiro subtópico vai falar sobre, primeiro subtópico, os bastidores. Os bastidores do poder. Do poder. O que é isso? O que é isso? Os bastidores do poder. Olha, ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É de natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser respeitada pelos verdadeiros cristãos. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigdan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Ester para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não evaideceu Ester, não evaideceu, ou seja, ela não usou o seu poder de agora rainha para uma promoção própria, né? Ela não se ficou vaidosa com aquilo, com o poder para sua promoção própria. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Está vendo o que eu acabei de dizer? Além de permanecer obediente a Mardoqueu,
transmitiu à rainha a informação dada-lhe, dando-lhe o óbvio crédito. Vamos conversar um pouco aqui sobre essa leitura que nós acabamos de ler. O sentimento faccioso, amados, é terrível, né? E nem mesmo, a lição vai estar falando que nem mesmo no meio evangélico nós estamos isentos disso, tá certo? Nós sabemos que esse sentimento faccioso existem sim nos bastidores do poder, em grandes governos, né? Lá em Brasília existe isso, né? Nós temos ali o poder executivo, legislativo e judiciário, e nós vemos de volta em meia, fala aqui como diz a minha avó, de volta em meia ou de vez em quando, essas coisas estarem rolando por lá. E é terrível a disputa do poder, né, para saber quem é maior, quem é menor, como que as coisas funcionam. E nós estamos numa época de eleição onde essas coisas acontecem, né? Inimigos políticos tramando contra o seu adversário, trazendo notícias onde hoje tem um nome bonito, né? Um nome bacana, fake news, e que nada mais é do que notícias mentirosas, né? Para denegrir a imagem de um e promover a outro. Então essas coisas acontecem. Aqui conta a história desses dois homens que tramaram ali contra o rei, né, para que o rei fosse morto, né? O motivo, a Bíblia não fala qual o motivo que eles, por que levaram eles a tramar. Diz que eles tramaram contra o rei e isso foi descoberto, né? Não foi uma fake news, foi feita uma investigação, deu-se verdade e isso foi descoberto. O rei acabou dando a sentença, esses dois moços foram mortos. Muito bem, mas vamos voltar aqui no sentimento faccioso. A lição nos dá uma referência no livro aqui em Tiago, no capítulo de número 3 e o versículo de número 14 do 14 ao 17, ao 18, quando está escrito assim: mas se tendes amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, né? Ou seja, então, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa, tá? Então, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo a Tiago, ele faz aqui uma recomendação. Quando ele vai dizer que onde há amargura, inveja e sentimento faccioso, né, se isso vir a acontecer, para que não se glorie, não glorie em cima desses sentimentos, nem mintais contra a verdade, ou seja, fale a verdade, né, busque do alto o discernimento para que esses sentimentos não esteja no coração do servo de Deus, né? Aí a lição vai dizer que nem mesmo na igreja. Nós vemos que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 17 ao versículo 31, nós vemos o apóstolo Paulo alertando aos presbíteros de Éfeso, né? Aos presbíteros de Éfeso, sobre os lobos devoradores que após a sua morte, né, eles poderiam vir e eles não perdoariam o rebanho,
O apóstolo Paulo faz essa recomendação, né, para que a igreja lá em Éfeso, na qual ele estava sempre de joelho, orando e zelando por aquela igreja, ele começa a dizer para ter cuidado, porque depois da sua morte poderia vir lobos dentro do convívio, do meio cristão, que eram devoradores, que não iriam perdoar o rebanho. Então, essas coisas acontecem e temos que buscar sempre em Deus o entendimento para que isso não venha nos trazer prejuízos espirituais no meio do nosso povo. Amém? Vamos adiante. Então, aqui, esses dois moços, nos bastidores do poder, esses dois encontravam-se, esses dois moços, Bigdan, e Teres. Bigdan e Teres. Esses dois moços estavam a serviço do rei. Eles tramam contra o rei. Contra o rei. Essa trama de morte. O que acontece? É descoberto por quem? Mardoqueu. Mardoqueu descobre esse trama. E aí Mardoqueu leva o caso para Ester, até porque Mardoqueu, embora estivesse à porta do rei, a trabalho do rei, ele não tinha acesso direto ao rei. Importante isso aqui, muito importante o acesso. Ele não tinha acesso direto. Trazendo para nosso convívio do mundo espiritual, o acesso é importante. O acesso é importante. Na vida espiritual, nós temos acesso direto diante de Deus. A Bíblia vai dizer que quando a porta da graça se abre, quando é rasgado o véu da separação de alto a baixo, esse acesso passa a ser direto com o Pai. E nós podemos comunicar direto com Deus, as tramas dos bastidores no mundo espiritual. No livro de Efésios, no capítulo 6, e o versículo do 11 em diante, vai falar sobre as armaduras, do cristão. E esse acesso, nós nos revestimos com essas armaduras lá de Efésios, no capítulo 6. E através desse revestimento vai vir, a revelação da palavra, na qual nós nos precavemos desses sentimentos facciosos da maldade. Tá certo? Mas vamos voltar aqui para a lição, só uma introdução para entendermos isso aqui, tá bom? Então, é descoberto aqui. Aí o que acontece? Foi checado os fatos, deu-se verdade, eles foram punidos conforme a lei dos medos e dos persas, Eles foram condenados à morte, eles foram mortos, arquivaram-se os fatos, Esse acontecimento foi arquivado.
Aonde? No livro das Crônicas. Do rei. Era uma espécie de um registro, né? Uma espécie de um registro que arquivavam os acontecimentos. Era de costume das leis, né, dos persas. Então, arquivaram-se, nós vemos lá no livro de Daniel, no livro de Isaías, né, nas crônicas, né, no livro das crônicas, eram de costume deixar esses acontecimentos arquivados. E aparentemente isso deu-se fim, acabou aqui, tá certo? Aparentemente tudo aconteceu, isso ficou por aqui mesmo, mas não é assim para com Deus. As coisas não são por acaso, não acontecem por acaso. Os acontecimentos, para Deus, eles só finalizam quando a verdade é descoberta. Esta aqui foi uma verdade, mas existia perante isso aqui, também precisavam exercer justiça sobre isso. Nada acontece por acaso. Alguém que descobriu lá, mais para frente, ia estar em apuros, em maus, como diz o ditado popular, em maus lençóis, também por uma conspiração. Também por uma conspiração. E isso não podia ficar desse jeito. Por quê? Porque a medida de Deus é justa, né? O Senhor Jesus vai dizer que a medida de Deus ela é sacudida, ela é transbordante. A medida de Deus, perfeita. E por esse motivo, agora, qual é o tamanho, o volume da medida transbordante, sacudida e perfeita? Qual que é? Eu não sei, eu não tenho esse volume. É um volume que ele não transborda, que ele não chega no topo físico humano. Essa sacudida e transbordante no mundo espiritual, essa matemática, esse cálculo é com Deus. E na medida do meu acesso, na medida desse acesso para com Deus, Ele vai me dando essa medida. Ele vai me dando essa medida. Né? E essa medida, Tiago vai falar, que é como se fosse um depósito, onde o cristão, ele vai colocando lá, e quando ele precisa, ele vai tirando desse bom depósito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele vai tirando desse bom depósito. À medida que ele vai precisando no mundo espiritual, dos acontecimentos, dos bastidores, que em muitas das vezes nós nem sabemos que são os livramentos de Deus, o Deus que calcula isso vai tirando desse bom depósito, vai nos dando esse revestimento. Amém, amados? Vamos lá? É uma lição interessantíssima. Vamos lá. Tópico 2. Os registros dos fatos. Falamos aqui. Os fatos foram registrados e colocaram-se no arquivo das crônicas. Aparentemente parou por aí e a vida continuou. Mas, como eu disse, para Deus não para por aí. Vamos lá.
Tópico 2. Amã é exaltado pelo rei. Amã é exaltado pelo rei. Que isso? A Bíblia vai falar que Amã, do nada, ele é exaltado e é colocado abaixo do rei só ele, e ali ele começa a perceber o pessoal ali da sua corte, os combinados dele, né? Diz assim: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que tu transpassas o mandato do rei? Por que você não obedece o rei? Por que você não fala aqui a língua nossa? Tudo aqui, o que acontece? Esses súditos, eles levam a Amã a situação de Mardoqueu e diz assim: olha, ele não faz conforme nós fazemos, ele não bate continência ao rei, não se curva diante do rei. Será que você não percebe isso que está acontecendo? E aí, a Bíblia vai falar que de dias em dias isso acontece, e quando ele é perguntado o porquê, ele declara que ele era judeu. Essa é a única explicação, é que ele era judeu e que perante o seu costume religioso de um judeu, eles não o fariam aquilo por fidelidade ao Deus que ele servia. Muito importante isso aqui, nós sermos fiel ao nosso Deus, custe o que custar. Lembra da referência que eu falei em Daniel? Pois é, lá na corte babilônica, Daniel foi fiel ao Deus verdadeiro. Como? Não se misturando com os manjares do rei. Tá certo? Não se misturando com os manjares do rei. Vamos aqui para a leitura. Amã era muito rico, já entra na casa sendo elevado pelo Assuero acima de todos os príncipes do rei. Ou seja, ele era, acima de todos os príncipes do rei, o maior ali na corte, em toda a corte, perante as 127 províncias, ele era o maior. Um herói aparentemente esquecido, aqui fala de Naamã, embora ele descobre uma situação, ele se tornou um herói, mas esquecido, não foi lembrado em momento algum, mas conforme nós falamos, o Deus que exalta, ele não esquece, e esse documento tinha sido arquivado. Lembra que eu falei? Esse acontecimento tinha sido arquivado. Amã estava na corte, no império, elevado acima de tudo, e nesse processo aqui, por Mardoqueu não estar diante de Amã, reverenciando a Amã, não por uma desobediência, mas por uma fidelidade ao Deus que Mardoqueu servia, ele não podia se dobrar diante de Amã. E o que acontece? Amã faz uma conspiração agora contra Mardoqueu? Não, contra
todo o povo judaico que estava no governo de Mardoqueu. Vamos ler aqui. Vamos ler. Esther, capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isso é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º dia, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos explicar aqui, dia a dia, mês a mês, e até chegar quanto tempo isso aqui foi lançado, sorte. Mas nós não temos tempo para isso, vamos dar continuidade. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre o povo, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todo o povo, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Aí ele continua aqui dizendo: olha, se bem parece ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o anel de sua mão e os deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário de judeus. O rei disse: beleza, pode ser, está tudo certo, pode criar essa lei, pode fazer, eu assino e está feito o decreto. Tá certo? Uma conspiração. Só que Amã esquece que ele, embora ele fez essa conspiração contra Mardoqueu, o Deus de Mardoqueu cuidava por Mardoqueu, mas não foi só por Mardoqueu. Ele mexeu com a menina dos olhos de Deus. Ele mexeu com a igreja de Deus. Ele mexeu com o povo de Deus. Então, amados, isso é importante. Quem cuida da igreja de Deus, da igreja fiel, daquele que... Eu não estou falando de crente, eu estou falando de cristão verdadeiro. Alguém que tem compromisso com Deus. É disso que eu estou falando. Quando você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você, com a sua família, com seus negócios, com tudo onde você colocar a planta dos teus pés, Deus está lá com você. Por isso é importante servir a Deus e ser fiel a Deus. Eu já vou dar final na lição, mas a lição próxima vai estar contando essa história de uma maneira miraculosa. Eu te aconselho a continuar conosco na próxima aula. Tá certo? Essa descoberta foi feita, né? Foi dado arquivado. Ele é exaltado. Achou que estava tudo bem, criou-se uma lei. Ele criou uma lei, o rei assinou, e palavra de rei diz que não pode voltar. Deu-se um edito para todas as províncias. Para todas as províncias, que esse povo deveria ser morto em um
único dia. Em um único dia, morto. E agora a sentença está feita. A sentença está feita. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Assunto da próxima aula. A Bíblia vai falar que esse edito foi espalhado para todas as províncias e agora Amã vai falar com Deus. Está vendo a importância do crédito? A importância do acesso para descobrir os bastidores do poder? Amã vai falar com Deus. No capítulo de número 4, Mardoqueu vai falar com Deus. Mardoqueu agora tem acesso para falar com Deus. Ele vai falar aqui no capítulo 4 do livro de Esther, que ele sofre uma consternação e tristeza perante o seu povo, naquela sentença que ia acontecer, e ele faz chegar esta notícia a Esther, e aí a Bíblia fala que agora eles começam um período de consagração em prol daquela sentença. E aí, lá no capítulo 6 de Esther, a Bíblia vai falar que o rei perde o sono. Esse rei perde o sono e ele, não conseguindo dormir, ele pede para que leia o livro das crônicas. Deixa eu ler aqui. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou que trouxesse o livro das crônicas, das memórias, e leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigdan e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procurariam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Essa sentença tinha sido feita, tinha sido arquivada, aparentemente estava tudo zerado perante a corte do rei. Mas existia algo que estava acontecendo naquela corte, um povo estava sentenciado à morte por uma mentira. Uma fake news, um sentimento faccioso, um mal. E Deus não compartilha com isso. A medida de Deus é reta. Como disse, é pura, é sacudida, é transbordante. A medida de Deus. Deus precisa colocar à tona uma situação que foi feito com o servo dele, com o povo dele, com a menina dos seus olhos. E tinha alguém lá que tinha acesso a ele. Mardoqueu tinha acesso a Deus. Botou a igreja, botou o povo em consagração para mudar o mandato de morte, para mudar uma sentença de morte. Deus está falando contigo nesta manhã. Deus quer mudar essa sentença, basta acessar a Ele. Tá certo? Muito bem. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel.
O mundo está aí, de ponta cabeça, fazendo suas tramóias, mas existe um Deus que está vendo isso. Existe um Deus que cuida da igreja. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo nos engoliria vivo. Mas Deus ainda cuida do seu povo. Podemos concluir esta lição dizendo o seguinte: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com as naturezas humanas. Não iludam não com naturezas humanas, não. Busca do alto, que Deus esclarecerá. Embora não devemos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade no coração humano. O Senhor Jesus disse que nós temos que ser prudentes, e simples ao mesmo tempo. Prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Na hora da necessidade, tem que exercer a prudência, mas também sermos simples, sermos humildes, sabermos como entrar e como sair, seja onde estivermos. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê um bom domingo, nos faça homens, mulheres, servos, servas, cheios da sua graça e da sua prudência. Que Deus abençoe.